Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. E hoje eu tô aqui para contar para vocês o meu testemunho, um dos, que aconteceu na minha vida. E eu queria falar com você também que eu vou abrir esse espaço aqui do meu canal, que por muito tempo eu fiquei sem saber o que fazer e sempre vem uma resposta de Deus para as situações que eu estou. E acreditando que esse projeto aqui é Deus que está me enviando, Deus que me chamou, falou: filha, eu preciso que você faça isso. E eu continuava desobedecendo e achando que não era isso. Eu relutava e não postava, não dou andamento ao projeto que Deus quer que eu faça, que é usar o meu canal, usar o meu dom de me expressar, de falar, para levar o nome dele, para relatar. Então, por conta disso, eu estou abrindo aqui esse espaço, não só para contar os meus testemunhos, as vivências que eu tenho, mas também para abrir para outras pessoas relatarem os seus testemunhos. Então, nesse vídeo eu vou abrir, relatar o meu testemunho para vocês, mas eu vou deixar aqui e também na descrição o e-mail que você pode enviar o seu testemunho e contar a sua história. Eu vou receber o seu e-mail e vou contar o seu relato aqui. Antes de iniciar de fato o testemunho que eu vim trazer aqui, eu quero que vocês escutem esse outro relato, que é às vezes a gente não dar ouvidos ou ignorar o chamado de Deus, Desde que eu voltei a procurar e a buscar mais a Deus, buscar mais a presença de Deus, desde que eu voltei a me relacionar com Deus. Desde então, Deus tem me chamado, às vezes de forma tão direta, para continuar o meu canal, para continuar falando sobre ele. E era uma coisa que eu pensei que eu iria abandonar totalmente da minha vida, que eu iria tirar totalmente da minha vida, porque eu achava que eu não tinha esse dom, eu achava que eu não tinha propriedade para falar de Deus, porque eu ainda estava iniciando, por mais que eu tivesse uma relação com ele desde sempre, mas eu não tenho propriedade da palavra para vir falar, pregar, evangelizar. Mas Deus me fez entender que eu não preciso ser uma pastora, que eu não preciso ter ali a Bíblia totalmente decorada na minha vida. Ele só precisa que eu mostre as coisas que ele fez na minha vida e continuar aprendendo, continuar buscando. E pode parecer uma coisa boba e muitas vezes eu pensei isso e ignorei o chamado de Deus, mas sempre Deus me trazia de volta para o canal. Porque hoje eu acredito que é um propósito, é um projeto de Deus na minha vida. Já até recebi essa mensagem através de um culto que eu fui e eu estava tão orando para Deus me iluminar, para eu saber o que eu deveria fazer em questão profissional, em questão de propósito mesmo, o que eu deveria focar. Hoje eu faço faculdade de enfermagem, então eu pensei: pai, esse é o meu propósito, cuidar de pessoas. E Deus falou: essa é a parte que vai te dar dinheiro, Ele falou através de uma mensagem que eu recebi. Essa é a profissão que vai te dar sustento, filha. Siga nessa linha que você quer, nessa profissão que você quer. É o que vai te dar sustento. Mas o projeto que eu tenho para você é o seu canal. É você levar o meu nome. É você levar as obras que eu fiz na sua vida, as obras que eu posso fazer na vida de outras pessoas. É o canal que eu quero que você foque. É lá que é o seu propósito. Então, por isso, esse canal aqui eu vou me dedicar a contar os meus testemunhos e também os testemunhos das pessoas que querem ser ouvidas, que querem repassar seus testemunhos adiante. Começando o meu testemunho, por muito tempo eu sofri com crises de ansiedade. Antes de engravidar, eu perdi 2 bebês. Eu tive um aborto espontâneo. O aborto espontâneo aconteceu no meu relacionamento anterior, que era um relacionamento muito abusivo e me trouxe muitos traumas. E quando eu conheci o meu atual marido, a gente começou a se relacionar. Naquela época eu não estava na igreja, em nenhuma igreja. A minha fé era em Deus e sempre foi em Deus. Eu não tinha, assim, eu tinha me decepcionado muito com as igrejas. Então eu não ia nem para católica, nem para igreja evangélica, para nenhuma. Eu tinha meu relacionamento com Deus ali no meu quarto, eu chorava para ele. Às vezes eu deixava de sair para ficar em casa sozinha, deitada no colo dele, porque eu gostava de imaginar, porque eu sempre tive um pouco de depressão, sempre fui muito depressiva, desde quando meu pai foi embora.
quando meu pai foi embora, isso voltando um pouquinho à história, né? Na minha adolescência, com 14 anos, meus pais se separaram e meu pai teve que ir embora porque ele não era aqui onde eu moro, é a cidade da família da minha mãe. Aí então meu pai precisou ir embora, ele voltou para Minas Gerais, que foi onde eu nasci. E ele voltou para lá e eu fiquei aqui com a minha mãe, com meu irmão, com a minha família materna, mas eu era muito apegada ao meu pai. Eu era muito grudada com ele. E o meu pesadelo era pensar que eles fossem se separar um dia. E esse dia chegou, eu não lidei bem, eu estava em plena puberdade, passando para a adolescência. Era um período onde as meninas, que era adolescente, hoje eu tenho 34 anos, naquela época a gente, 13, 14, 15 anos, a gente ainda era uma menina, a gente ainda gostava de correr na rua, brincar, de pega-pega com os meus amigos na rua. A gente ainda era muito criança. E eu ainda era muito criança nessa época, estava vivendo aquela fase de transição da puberdade para a adolescência. Então foi um baque muito forte. Eu vivi a minha adolescência, o início da minha adolescência, de uma forma muito conturbada, muitos traumas, a separação do meu pai, ficar longe dele por muito tempo. Eu só fui voltar a ver meu pai depois com 18 anos. Então eu fiquei dos 14 até os 18 sem ver ele. Então foi uma fase ali que eu me senti rejeitada, eu me senti isolada. Eu não tinha muitos amigos, os amigos que eu tinha eram aqui da rua, eram minhas primas, que eram minhas melhores amigas, e colegas de escola que eu só via no horário da escola, mas eu não tinha mais amigos. Era só as pessoas daqui, né, os meus amigos aqui da rua. E muitas vezes eu também me sentia muito isolada, porque eu sempre fui aquela criança muito tímida e desconfiada. Eu sempre pensava que as pessoas estavam contra mim ou que não gostavam de mim, talvez pela rejeição que eu sentia, não sei. Só sei que eu era essa criança meio tímida e eu sempre me isolava. E essa separação dos meus pais me trouxe mais esse peso. Eu fiquei muito mal, eu chorava muito. Junto com isso, passou um tempo, eu cheguei a ser abusada pelo meu próprio irmão, meu irmão mais velho. E a família toda acobertando, não acobertando, eles não acobertaram, mas eles meio que passaram por cima. Eu nunca frequentei psicólogo, nunca para poder cuidar disso. Naquela época era algo que não se falava tanto em psicólogo, então eu não tive esse apoio. Nesse mesmo tempo que meus pais se separaram, minha mãe, ela virou uma outra pessoa, sabe? Ela era uma pessoa quando era casada e quando ela se separou do meu pai, ela começou a viver uma adolescência no lugar que eu estava na época da adolescência, mas minha mãe que virou adolescente naquela época porque ela saía muito, ela bebia muito, às vezes ela chegava em casa vomitando e eu ficava preocupada. Então eu ficava em casa enquanto ela saía para beber, para dançar com as amigas dela, para se divertir, porque ela também estava passando por uma fase muito difícil, que era o término, mas na minha cabeça eu não conseguia entender, porque eu tinha uma mãe e agora eu tinha outra. Eu tinha uma mãe antes da separação e agora eu tinha outra e eu estava em plena adolescência, tinha ficado longe do meu pai, estava passando por tudo aquilo e não tinha apoio nenhum. Então muita coisa ficou na minha cabeça. Isso é um pouco da raiz, né? Isso porque eu não estou contando a minha infância, eu estou começando ali da separação, né, dos meus pais. Mas eu tenho raízes desde a infância, do porquê desses meus traumas e do porquê dessas ansiedades e dessas crises depressivas que eu tinha ao longo do ano. Passaram-se muito tempo, né, voltando à fase atual, que eu conheci meu marido, a gente engravidou, eu tive um aborto espontâneo antes dele, depois eu engravidei do meu marido atual e com 2 meses a minha trompa estourou porque o bebê estava na trompa e eu tive um outro trauma porque eu quase morri por negligência do médico, porque eles não, eu fazia o teste e dava positivo e só que quando eu chegava no médico, no hospital, eles diziam que eu não estava grávida porque eles não conseguiam ver bebê nenhum, nada no meu útero. Lógico, porque estava na trompa. Então, precisou a trompa estourar, eu quase morrer, ficar 12 horas
sofrendo, dando convulsão na maca lá no meio do corredor do hospital, sem eles saberem o que é. Eu cheguei 4 horas da manhã, quando foi 6 horas da noite, eles me atenderam para fazer a ultrassom e ver que eu tava com a trompa estourada. E isso eu tenho consciência, certeza de que foi Deus que segurou minha vida ali, porque eu tava tendo hemorragia interna desde as 4 da manhã e ele me segurou até 6 horas da noite, porque não tinha nenhum médico para fazer ultrassom em mim antes das 6 horas da noite. Ou seja, eu quase morri, mas Deus não deixou. Deus segurou a minha vida ali. Eu tenho certeza, esse já é um testemunho grande na minha vida. Aí eu fiz a cirurgia, consegui passar por esse luto de perder um filho, de perder uma trompa, de ter tido esse trauma terrível, de ter passado por toda essa situação, voltar como se nada tivesse acontecido. Na situação do meu pai, eu tive que me fortalecer, da minha mãe e do meu pai. No primeiro aborto, eu tive que me fortalecer. Nesse segundo aborto que eu tive, que eu quase morri, eu tive que me fortalecer. Eu tive que voltar a trabalhar, sorrindo. Ali, depois de um mês, tive que voltar à faculdade, tive que voltar à minha rotina normal, como se nada tivesse acontecido. Sem nenhum apoio psicológico, sem terapia, sem nada. Não tinha condição de fazer, na época, terapia. E era uma coisa muito negligenciada, tanto pela minha família quanto por mim mesmo, porque já foi uma fase que eu já estava adulta e eu poderia ter ido atrás. Mas fiquei sem esse apoio. E fui continuando empurrando com a barriga. Meu filho, depois eu engravidei novamente, meu filho nasceu. E tudo isso desmoronou e veio tudo pra cima de mim. Tudo isso que eu guardei e que eu passei por cima sem terapia, sem ajuda, muitas vezes sem... Eu tinha fé em Deus, mas eu não buscava tanto quanto eu deveria. Tem o bebê e que aquele hormônio todo cai e você fica, né? Então ali eu não tinha condição de passar por cima e levantar e fingir que nada aconteceu e continuar minha vida ali, eu não tinha. Eu caí e lá eu fiquei. Foi o momento mais maravilhoso da minha vida, tanto a gravidez quanto o parto e ver meu filho foi a coisa mais linda do mundo, mas no pós não tem nada a ver com o meu filho, não foi algo comigo que todos os meus traumas vieram, toda a dor. Foi um período muito difícil na minha vida ali, muito difícil porque eu não consegui levantar, me erguer. Eu chorava, eu sofria, eu pensava que aquilo nunca ia acabar, que aquela dor nunca ia acabar, que eu nunca ia me reconhecer, que eu não ia voltar pro meu corpo de novo. Era uma sensação muito estranha. Depois eu faço um vídeo só com esse relato. E eu me vi perdida. Eu não sabia o que fazer, com aquela tristeza, com aquela depressão, com aquela ansiedade. Eu tinha crises, eu batia a cabeça na parede, eu me jogava no chão. E aí, tudo isso, 4 meses depois, voltei a trabalhar. E aí eu começava a me sentir muito mal no trabalho, eu comecei a repulsar muito. Ainda aguentei 1 ano e meio trabalhando lá, o ano inteiro de 2020, que foi o ano inteiro da pandemia, sufocando, dando a minha alma. Eu ultrapassei de novo o meu limite, porque eu precisava trabalhar. Aguentei muito, eu gravava aula, porque eu era professora, então eu gravava aula, eu enviava, era 10 aulas que eu gravava, eu editava, eu trabalhava, eu amamentava, eu ficava com o neném grudado, eu não dormia, não descansava, foi uma loucura, eu não sei nem como que eu consegui. Isso tudo sem nenhum apoio psicológico, no sentido, nenhum tratamento, nenhuma terapia, nada. A pandemia levou muitas pessoas àquele medo, então assim, juntou tudo. Eu cheguei a pedir demissão, né? Aguentei o 2020 todinho, quando foi 2021, no meio do ano, eu pedi demissão porque eu já não conseguia mais. Toda vez que eu ia pra escola, que eu entrava na sala de aula, eu começava a dar enxaqueca. Eu tinha enxaqueca muito forte, as enxaquecas me deixavam... Eu tinha que me fechar dentro do quarto, me deitar, tomar remédio, ficar ali gritando, chorando, porque era muita dor. E com isso eu comecei a ter crises de ansiedade muito forte, crises de pânico. Eu tinha medo de sair de casa. E essas crises, elas começaram a se intensificar. Tanto as crises de enxaqueca, quanto as crises de pânico e de ansiedade começaram a se intensificar.
e começaram a piorar. Muito, muito, muito. Eu fui no psiquiatra, eles me diagnosticaram como bipolar, que depois eu descobri que não era esse o diagnóstico. Que ele só olhou pra minha cara uma vez, o psiquiatra. Uma vez que eu fui chorando, me tremendo toda, porque tinha acabado de me pedir demissão, eu tava no ápice de tudo. Eu cheguei desesperada lá nele e ele só olhou pra minha cara, eu tava descontrolada, e disse que eu falei algumas coisas com ele e ele disse que eu tinha bipolaridade. E depois eu fui analisando, fui vendo por outros profissionais e vi que não era ansiedade. Eu tinha tido um porpério muito difícil, tinha passado por uma exaustão muito grande, tanto no trabalho quanto na maternidade, estava com ansiedade altíssima. Ele começou a me passar uns remédios, eu comecei a piorar, porque foi um diagnóstico errado, um medicamento errado. Comecei a piorar muito, eu não tinha mais vontade de me relacionar com meu marido, o nosso relacionamento começou a desandar, comecei a ter crises de ansiedades fortes todos os dias, e isso 2021, 2022, 2023, 2024. E sempre a gente mudava de casa pensando que eu ia melhorar, essas crises iam passar, que os remédios iam ajudar, nada. O ano de 2024, praticamente todos os dias, quase toda semana, eu ia pro hospital tomar injeção, porque eu chorava e ficava me tremendo no chão, pensando que ia morrer. Então eram crises muito fortes. Eu chegava a me despedir das pessoas, porque eu pensava que seria, sabe, eu olhava pro mundo, olhava assim em volta e eu não via futuro. Eu pensava assim, hoje eu vou morrer, é hoje que eu vou morrer. Era uma angústia, uma coisa que a gente não consigo. E isso eu tomando os remédios, eu continuava tomando os remédios. Até que em 2024, em abril de 2024, eu fui convidada para ir para a igreja, né, para uma igreja evangélica, que muito tempo eu não ia, há muitos anos eu não entrava numa igreja, e eu fui. E nesse dia Jesus estava, sabe, eu senti muito a presença de Jesus ali. E com isso, nesse tempo todo, né, que eu passei longe da igreja, que eu passei sofrendo todas essas crises, eu tentava me aproximar de Jesus, de Deus, eu buscava, eu tentava orar, mas parecia que, sabe, parecia que ele não me ouvia. Mas não é que ele não me ouvia, é porque a minha cabeça, ela estava gritando tão alto, mesmo quando eu fazia silêncio, ela gritava tão alto por conta da ansiedade, das crises, das preocupações, de tudo, que eu não conseguia ouvir a voz de Deus, eu não estava próxima dele para ouvir. Eu não tinha relacionamento com ele, né? E eu não escutava a voz de Deus, não tinha a presença dele. E quando eu fui para a igreja, eu senti novamente a presença dele. E eu chorei, e eu me entreguei. E eu falei, pai, eu não vou mais sair daqui. Eu não quero mais me afastar de ti, eu não quero mais me afastar dessa presença, desse sentimento que eu tenho contigo, dessa paz que eu sinto. E nessa primeira vez que eu fui, eu fui para a igreja, eu comecei a buscar mais. E no outro dia, no outro domingo, eu fui de novo, aceitei Jesus. Quando eles perguntaram, né, eles sempre perguntam que aceita Jesus. E pra mim era uma coisa tão, ai, que besteira esse negócio de aceitar. É lógico que eu aceito Jesus, eu não preciso ir lá pra frente, não preciso frequentar a igreja evangélica pra dizer que eu aceito Jesus. Não fazia sentido ainda na minha cabeça. Mas eu aceitei Jesus, eu fui lá e eu aceitei Jesus, eu fui lá na frente, pai, eu aceito. Às vezes Deus sabe que você quer. Às vezes Deus sabe que você ora, que você acredita nele, mas Jesus, ele quer que você fale. Jesus, ele quer que você demonstre. Jesus quer que você fale ali. Sabe, tem aquela coisa, procure procure Jesus no secreto. Mas tem momentos que Deus quer que você fale. Naquele momento eu fui lá na frente para dizer que eu aceitava Jesus, não para mostrar para a igreja, não para mostrar para as pessoas que estavam ali. Foi para dizer sim a Jesus, para dizer, Jesus, eu te aceito. Eu estou aqui para receber você na minha vida. Eu fui porque eu quis mostrar para ele que sim, eu queria ele na minha vida, eu aceito você na minha vida. Não adianta só você dizer, mas é lógico, eu aceito Jesus. Jesus está na minha vida, eu não preciso ir para a igreja. Não, mas ele quer que você fale. Pai, eu aceito você, eu aceito Jesus. Eu creio que você morreu por mim na cruz, eu creio que você ressuscitou. Eu creio que você está no céu sentado ao lado de Deus Pai.
eu creio em Ti, eu creio no Espírito Santo que vive em mim hoje. Então, aquilo me trouxe uma paz e eu aceitei Jesus, mas continuei tendo algumas crises. Não foi assim, não saiu, né? Lógico, não é assim uma mágica. Nunca é, não vai ser uma mágica. Tipo, eu aceitei Jesus, minha vida ficou perfeita. Não, obviamente. Mas eu sabia que eu queria estar ali, eu queria buscar Jesus, eu queria aprender mais sobre Jesus, eu queria me relacionar com Ele. E comecei a buscar, aos pouquinhos, lendo um pouco, aprendendo. Quando tive a oportunidade de me batizar nas águas, sem nem pensar, eu fui. E eu creio muito que foi Jesus que me colocou ali, porque Jesus que me falou, Jesus que me chamou para ser batizada. Não foi a igreja, não foi a pastora, não foi o pastor, porque se dependesse deles, eu não teria sido batizada, porque eu não era casada. Eu não era casada ainda. Então, pelas regras da igreja, eu teria que ser casada primeiro para me batizar. Só que em algum momento, quando eu me inscrevi, eles não falaram nada disso, não era uma regra lá, né? Então eu falei assim, o que eu preciso para ser batizada? Basta você fazer o curso. Ok, eles não me disseram, você precisa ser casada, você precisa e fazer o curso, mas você precisa ser casada. Eles não falaram em nenhum momento. Então, na minha inocência, eu falei, eu quero ser batizada. E aí eu fiz lá o meu cadastro, fiz o curso. E quando eu cheguei lá no dia, foi que eles perguntaram e eles falaram, a gente não poderia te batizar porque você não é casada, você vive em união estável. Mas a gente vai te batizar sim, e depois você vai organizar tudo isso. E eu consegui me batizar. Posso falar pra vocês com toda certeza desse mundo que eu me batizei nas águas, que eu entrei na água, criatura, e que eu saí, filha de Deus, com o Espírito Santo dentro de mim. Eu nunca mais, há 1 ano e 2 meses atrás, quando eu desci nas águas e que eu voltei, filha do Senhor, que eu voltei com o Espírito Santo dentro de mim, eu nunca mais precisei ir no hospital tomar remédio para ansiedade. E nisso, no dia do meu batismo, uns 2, 3 dias antes, eu tive uma crise tão feia que eu saí correndo, batendo na porta dos vizinhos, pedindo socorro, porque eu estava sozinha em casa, dormi sozinha em casa nesse dia. E eu saí correndo, quase desmaiando e acordando os vizinhos para me acudirem. Foi uma crise feia, sendo que 2 dias depois eu me batizei e nunca mais eu senti. Nunca mais eu senti essa crise. De vez em quando, eu sinto que a crise vem, sabe? No decorrer desse tempo, eu sentia que a crise vinha, assim, sabe? Aquela sensação de que eu ia ter a crise, mas eu parava e eu falava do Espírito Santo que estava dentro de mim, e aquela sensação ia embora. E até hoje, eu nunca mais tive uma crise de ansiedade. Nunca mais eu precisei ir no hospital, nunca mais eu achei que eu fosse morrer, nunca mais eu caí no chão. Nunca mais, porque o Espírito Santo vive dentro de mim hoje, porque Jesus me salvou. É lógico que eu tenho momentos tristes, eu tenho momentos de incertezas, de questionamentos, eu fico triste, a ansiedade ela bate, como todo mundo sente ansiedade hoje em dia, a gente fica com a cabeça preocupada, mas não daquela forma que me machucava tanto, que me impedia de ver a luz, me impedia de ver o futuro, sabe? E eu sinto que sempre que eu tô me afastando da busca de Deus, Ele me puxa de volta. Porque uma vez eu falei assim, Jesus, Ele não te abandona mais. Você aceitou Ele, então Ele sempre vai te buscar. É igual a historinha da ovelha, né? Jesus tem 1000 ovelhas, mas se uma ficar para trás, Ele volta para buscar. E eu sinto isso sempre que eu tô me distraindo, que eu tô focando muito no trabalho, na correria do meu dia a dia, eu sinto Deus me trazendo de volta. E eu acho isso tão lindo, o cuidado de Deus, sabe? Dele ter me curado, de ter
me permitido sentir tudo isso, sabe? Essa paz, essa leveza. Mesmo frágil, eu me sinto forte porque eu tenho o Espírito Santo. Posso usar o poder de filha do Senhor, de me posicionar como filha. E esse é o meu testemunho. É um testemunho, minha história, a história do meu testemunho. Então eu queria dizer para você que está passando, que tem também ansiedade, que tem crises. Eu entendo muito como é difícil, sei quanto é doloroso você passar por crise de ansiedade e não ver saída, tomar remédios e não ver melhora. O que eu posso dizer é que Deus cura tudo. Deus é a chave, Ele é abrigo, Ele é cuidado. Então entregue a sua vida, entregue tudo nas mãos dele. E é isso, gente, esse foi o meu testemunho. Com certeza eu vou vir falar sobre outras coisas, outras situações na minha vida que Deus esteve presente. Esses vídeos, eles vão sim ficar um pouco longos, mas são relatos. E se você quer contar a sua história, o seu testemunho aqui pra mim também, quer que eu seja esse canal pra você divulgar, pra você falar sobre o seu testemunho, então envia pra mim nesse e-mail aqui que tá aparecendo na tela, e também tá lá também tá lá na descrição. Envia pra mim que eu vou ler com muito carinho e muito amor o testemunho que Deus fez na sua vida. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!